Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui, vivos nesse dia chamado hoje, para ouvir a palavra de Deus e para que Deus possa fazer o milagre de transformar a nossa vida. Porque pela nossa força não venceremos. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida e precisamos da intervenção de Deus. E por isso temos que estar sempre clamando a Deus, porque muitas são as perseguições contra a nossa vida. E nós só conseguiremos vencer em meio a este mundo quando Deus estiver agindo na nossa vida. Eu estava analisando a palavra de Deus e você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um coração bom, era um homem que reconhecia os seus defeitos, os seus pecados, era um homem que se arrependia e aceitava as consequências e buscava sempre amar a Deus. Lutava para ter personalidade. Davi governa em uma terra com um povo ao seu redor, que eram da mesma religião, da mesma linhagem, e com os inimigos, os filisteus, os amorreus, e vai por aí afora, uma quantidade grande de inimigos que havia ali à volta. E Davi governa 40 anos em guerra, chega a ter guerra dentro da sua própria família. Davi chega a ser perseguido pelo seu sogro. Davi é perseguido por um filho. Davi tem a infelicidade de um filho estuprar a filha, e a infelicidade do filho matar outro filho. Você imagina que tragédia? 40 anos em conflito, em guerra, envolvido em problemas. E aí vem Salomão, filho de Davi, que vem com um pensamento diferente, e também havia uma promessa de Deus sobre a vida dele, e ele vem com um desejo de servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E Salomão governa no mesmo lugar, com o mesmo povo, com os mesmos inimigos, e governa 40 anos em paz. Dá para notar uma diferença grande, não dá? Claro que Salomão, apesar de ter uma sabedoria incontestável, apesar de ter tido tudo que um homem possa ter na vida, ele no final da vida ele cometeu um grande erro, que foi desobedecer a palavra de Deus, e com certeza ele pagou uma consequência muito grande por causa disso, que ele fez uma coisa que Deus abominava. Mas até ali, né, como diz a palavra do Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Por 40 anos Salomão governou em paz. Então a gente tem que observar isso, porque quando você faz a vontade de Deus, quando você luta contra o seu corpo, quando você luta contra os seus pensamentos, quando você luta contra os demônios que colocam pensamento em você, quando você luta contra as pessoas que vêm te afastar de Deus, quando Deus vê você se esforçando, quando Deus vê você querendo fazer a vontade dele, e é por isso que Jesus nos ensina
na oração modelo do Pai Nosso, para que a gente diga para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quando você entende isso, que nós somos seres fracos, pequenos, com muitos defeitos, com muitas misérias, nós temos a capacidade de carregar lixo no nosso coração. Na nossa casa, quando você come uma maçã deliciosa, mas o bagaço, o miolo, você joga no lixo e depois você não guarda aquilo. Você não volta para comer aquele lixo, você joga fora, porque aquilo ali vai deteriorar, vai trazer mau cheiro para a sua casa, não é? Então, assim, nós temos essa capacidade de, no mundo material, enxergar aquilo que tira a beleza da vida. Você é competente para fazer muitas coisas. Para muitas coisas você usa o seu raciocínio lógico. Você não falha, você às vezes é muito bom em muitas coisas. Mas no mais importante, que é, como Jesus falou, construir tesouro no céu. O que é construir tesouro no céu? Como você pode construir um tesouro no céu? Com que se constrói um tesouro no céu? Constrói com a mudança de pensamento sua. Constrói com o seu desejo de evoluir, de ser realmente um ser humano. Uma pessoa que usa a razão em todo o tempo e sempre para o bem, sempre. Uma pessoa que rejeita para sempre o mal. Não importa de onde vem o mal, se vem de dentro de você ou se vem de fora de você. Você sempre rejeita o mal. Você não aceita o mal fazer parte da sua vida. E quando você vê o mal na sua vida, você toma atitude de valente de não aceitar aquele mal, porque nós temos uma maldade dentro do nosso coração, uma malignidade, a iniquidade constante dentro de nós, que nós sempre queremos pagar o mal com o mal, sempre. Nós somos vingativos, nunca vingamos pelo amor. Aquela pessoa me amou muito, eu vou amá-la mais ainda. Não, você não tem força para isso. Para isso você é fraco. Mas se a pessoa fizer uma coisa que você não agrada, você guarda aquilo dentro do seu coração e carrega aquela podridão, carrega aquela bomba que vai te consumindo, tirando a beleza da sua vida e a beleza da vida das pessoas que fazem parte da sua vida. Por isso que é tão difícil servir a Deus. Servir a Deus não é fácil, não. A Bíblia diz que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a vinda dele. Tanto é que mataram Estevão na porta da igreja, tanto é que bateram em Paulo, em Silas, mataram vários discípulos, tanto é que mataram Jesus, perseguiram Jesus, né? Tentaram matar ele várias vezes até que conseguiram, porque não suportaram a palavra dele. Suportavam a doutrina de homens, a palavra dos homens, a mentira dos homens principalmente se a religião for mentirosa, se ela for cheia de fábulas, de mistérios, de magias, totalmente contra a essência do ser humano, porque o ser humano foi projetado para viver eternamente, para ressuscitar, né? Toda doutrina que é fora da ressurreição, ela é uma doutrina contrária ao homem, e essas pessoas inventam essas doutrinas, e os seguidores fazem todo tipo de sacrifício para seguir eles. Não importa o sacrifício, cada dia mais aumenta o sacrifício e aumenta o esforço para
que essas doutrinas mentirosas, para que a religião falsa, ela permaneça na sociedade, destruindo a sociedade, porque lá na frente não vai dar certo. Uma ilusão que nós temos que tirar da nossa cabeça, aquele que é cristão, que ama realmente a Deus, é achar que quem faz o contrário do projeto de Deus vai se dar bem lá na frente. Não vai, não vai. Isso já está provado. A própria Bíblia, quando você lê, você já vê uma história contada aí de mais de 6.000 anos da vida das pessoas, que encaixa inclusive certinho na história da vida de pessoas que você conhece aqui no mundo atual, e você vê que a vida deles não dá certo, e essas pessoas que você conhece, você verá lá na frente que a vida delas não deu certo, porque sem Deus, sem se render ao projeto de Deus, você não tem como dar certo, não tem como o seu futuro ser bom, é impossível, porque fomos criados para viver conforme Deus estabeleceu. Somos criaturas de Deus, feitos dentro do projeto de Deus para viver de acordo com esse projeto. Por isso que chama rebelar, pessoa rebelde, não é? Deus manda ir para a direita, a pessoa se rebela contra Deus e vai para a esquerda, não é? Por isso que devemos amar a palavra de Deus, amar a Bíblia para que a gente não siga nenhum homem, não siga nenhuma religião, não siga o pensamento de homem nenhum, porque toda vez que você segue um homem, você se dá mal lá na frente. Você não pode seguir nem a você mesmo, você não pode confiar nem em você, porque você sabe que toda semana você tem o desejo de passar a perna em você mesmo, principalmente quem é casado, né? Sempre está vindo um pensamento do inferno, está vindo um dardo inflamado do maligno para destruir o casamento, para destruir a família. Por isso que as pessoas aceitam qualquer coisa do estranho. O estranho é sempre maravilhoso. A pessoa no WhatsApp, no Facebook, a pessoa que você convive nos almoços, nas festas, são sempre maravilhosas. Quem não presta são as pessoas da sua família, são as pessoas mais importantes da sua casa, da sua vida. Essas não prestam. Você está sempre com um porrete na mão, esperando qualquer palavra para você ali já arrumar uma inimizade, uma rixa, uma encrenca, e para poder guardar aquele malefício, aquele sentimento do inferno dentro de você, para você depois acusar ou desprezar, não é? Louvado seja esse Deus maravilhoso, mas somos chamados para as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui Jesus faz referência a Apocalipse capítulo 19, versículo 7, onde deixa claro que essas bodas é o casamento de Jesus conosco, com a igreja, mas a igreja verdadeira, com aquelas pessoas que realmente amam a Deus, de coração puro, mesmo sendo ainda imperfeitos, mas pessoas que têm o desejo de lutar todos os dias para melhorar, para o bem, pessoas que têm o desejo da conversão, pessoas que buscam humildade dentro de si, para reconhecer as suas fraquezas, os seus erros, o mal que às vezes causa na vida de outras pessoas. E diz aqui: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Isso acontece muito.
As pessoas estão aí no mundo, muitas vezes sofrendo as consequências dos seus próprios erros, colhendo as tempestades pelo vento que plantou, e aí Deus, porque tem um projeto na vida daquela pessoa, tem uma obra na vida daquela pessoa, Deus intervém, manda as pessoas convidarem para a igreja, convidarem para ler a Bíblia, convidarem para orar. O que as pessoas fazem? Não querem compromisso com Deus, não querem casar com o Senhor. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha aqui, irmãos, as pessoas são convidadas para vir na igreja, elas nunca têm tempo, elas sempre têm alguma desculpa, sempre tem uma, até porque o diabo sempre vai arrumar um jeito dela não ir, um jeito dela não ir na igreja, um jeito dela não ir no monte, um jeito dela não orar em casa, um jeito dela não ler a Bíblia, entendeu? Deus vai mandando as pessoas avisar, vai mandando as pessoas convidar. Por quê? Porque o tempo de Deus é hoje. Não adianta você enrolar Deus para você querer se converter amanhã. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. O tempo é hoje. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Olha aqui, irmãos, é o que está acontecendo, porque isso aqui também cumpre uma profecia que Jesus falou, que a palavra de Deus ia ser pregada em toda a terra, e depois ia vir o fim. Você vê que a pregação começou pelo povo de Israel. O povo de Israel, a maioria não aceitou a pregação, e ela veio sendo pregada para os gentios. Você vê que quando o apóstolo Pedro, Deus mandou ele pregar para os gentios, não queria ir. Deus teve que dar uma visão para ele, Deus teve que falar com ele, para ele ir. E mesmo assim, depois, o apóstolo Paulo tem que chamar a atenção dele, porque ele tinha vergonha dos outros judeus que não aceitavam pregar para os gentios. E aí vem Deus dando oportunidade para todas as pessoas, inclusive nós, né? E a festa nupcial foi cheia de convidados, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui, irmãos, tem uma história muito fantástica, porque no versículo 11
Jesus está falando aqui sobre Isaías capítulo 61, versículo 10, e sobre Apocalipse capítulo 19, versículo 8, porque lá descreve as vestes nupciais. O que são as vestes nupciais? Não é roupa, porque Deus não olha para a aparência externa do homem. Deus não está preocupado com o teu cabelo, com a tua barba, com o teu bigode, se a tua roupa é cara, se a tua roupa é barata. Deus está preocupado com o teu comportamento, com o teu coração, com o teu desejo, não é? Deus está preocupado que você esteja preparado pela palavra de Deus, porque se você não lê a Bíblia, como que você vai servir a Deus? Como que você vai fazer a vontade de Deus se você não sabe qual é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela está escrita na Bíblia. Toda a religião que professa que Jesus é o Senhor, toda a religião cristã que segue a Jesus Cristo, ela baseia, tem como base a sua religião, a sua igreja, a Bíblia Sagrada. São 66 livros da Bíblia. Essa é a base da religião, ela é fundamentada nisso. Mas se você não lê a Bíblia, como que você vai seguir o caminho? Como que você vai encontrar o lugar que você precisa ir se você não tem o endereço? Então essa pessoa aqui, ela não estava trajada com as vestes nupciais, ou seja, não conhecia, nem queria conhecer. Para ela não fazia diferença nenhuma o projeto de Deus. Para ela não importava fazer a vontade de Deus, que é o que mais acontece, não é? E diz aqui também no versículo 14, o contrário do que as igrejas tomadoras de dinheiro dos outros está falando aí, que vai todo mundo, a igreja inteira vai para o céu. Aqui o Senhor está dizendo, claro, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque corrupção não entra no céu. Essa conversinha que estão pregando agora, que Jesus levou todos os nossos pecados, que nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, né? É o que se prega hoje, que Deus vai perdoar todos os pecados. Isso é mentira. O livro de Judas deixa claro que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus perdoa o seu pecado quando você peca pela ignorância. Jesus, quando cura Maria Madalena, que ela estava com a vida destruída por 7 demônios, o que ele fala para ela? Vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Deus não vai ficar aceitando você ser crente em ioiô. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, a vida inteira pecando, a vida inteira errando, a vida inteira contra a palavra de Deus. Versículo 15: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram.
Muitas igrejas até usam esse tipo de versículo aqui para dizer que você tem que dar dinheiro para Deus, entendeu? Como se Deus precisasse de dinheiro. Fazem da igreja uma profissão e querem ficar milionários pregando a palavra de Deus. Versículo 23: No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Aqui, esse saduceu, ele citou o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, da lei de Moisés. Você vê que ele era seguidor da lei de Deus, ele seguia a Bíblia, mas ele não acreditava na promessa mais importante para o ser humano, que é a ressurreição e vida eterna. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Você vê que tem gente na igreja até hoje que não acredita na ressurreição. Estão ali, como o apóstolo Paulo falou, só esperando em Deus aqui na terra, só em busca de milagre para hoje, para agora. Como se não existisse futuro. O importante é receber o milagre agora, o resto não importa. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, essa palavra que as igrejas não pregam, que Jesus fala para o povo da igreja, Jesus está falando: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque essas pessoas desconhecem o projeto de Deus, não é? Se você não conhece as Escrituras, você está errado, e acabou. Não adianta ficar arrumando desculpa, não adianta ficar arrumando desculpa, e não adianta ficar achando que você é santo, porque você acha que é santo. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Entendeu? Porque essas pessoas vão ser ressuscitadas. Não foram ainda, ninguém ressuscitou ainda, a não ser Jesus, mas serão ressuscitadas. E a multidão, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olha que importante isso aqui, irmãos. Doutor da lei, pessoa que conhecia os 5 livros da Bíblia claramente. Na verdade, aqui eles conheciam até Malaquias. Eles conheciam aqui até Malaquias. E aí o que acontece? Eles vêm e perguntam para Jesus, tentando
experimentar Jesus, né? Qual é o grande mandamento da lei? O que Jesus cita? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, um livro do Pentateuco, que lá naquela época de Moisés, o povo, Deus já tinha dado para aquele povo crente esse mandamento, que eles não guardaram, não obedeciam, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus cita o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, porque lá no livro de Levíticos, Deus já tinha dado essa ordenança, e a única coisa que esse povo não fazia era obedecer esses dois mandamentos, porque eles só pensavam em conquistar cidades, eles só pensavam no materialismo. Mesmo andando com Deus, mesmo Deus ensinando, orientando eles só pensavam em coisas materiais. Pediram um rei para Deus, sendo que Deus era o rei deles. Pediram ordenanças para a igreja, como o pagão fazia, porque gostavam do paganismo, né? De servir a ídolos, a imagens, vai por aí fora, você vai vendo a história deles ali. Mas o principal, que já era um mandamento de Deus, eles nunca conseguiram seguir. Por isso andaram 40 anos no deserto, em círculo, e não alcançaram a terra prometida. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Olha, aqui Jesus fala uma profecia que está lá no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 1, que muitas igrejas não explicam para o crente que os salmos são proféticos. Salmos não são poesias nem cânticos, todo salmo é profético, não é? E aqui Jesus explica quem é o Cristo, quem é Ele, né? Que Davi em espírito chama Ele de Senhor, e a Bíblia diz que há um só Senhor, um só Deus. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Irmãos, vocês compreenderam a profundidade da palavra de Deus, o tanto que é importante nós basearmos a nossa vida na palavra